de definitivo vamos começar essa série de mensagens fim. O tema dela é fim. Semana passada eu falei um pouco dela, mas foi mais voltado para o Dia das Mães. E hoje nós vamos aí passar por os 6 domingos falando sobre essa série. Eu só vou ler hoje o verso 12 e 13, Mateus 24, 12 e 13. Mas antes eu quero convidar os irmãos e irmãs a estarem orando mais uma vez. Vamos orar? Ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua esperança sobre nós. E como o André cantou há pouco, Deus, onde estás? O Senhor está aqui. O Senhor está entre nós. O Senhor se faz presente entre nós. O público dessa celebração é de um só, é o Senhor. E é o Senhor que queremos adorar, louvar, aprender, ter mais intimidade. Por isso, Pai, faça grande diferença nas nossas vidas, mude-nos, transforme-nos. Transforme, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que nos assistem nesse dia 16 de maio, ou que vão assistir em qualquer outro dia, mês, ano. Pois, Senhor, a Tua palavra, ela não está presa a um tempo, e o Senhor também não. Por isso, Senhor, fale conosco nessa noite, ou em qualquer outro momento em que essa transmissão será assistida. E a nós que estamos aqui no prédio, a nós que estamos aqui, Senhor, queremos sair daqui hoje diferentes, transformados. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. É assim que eu oro, em nome daquele que vive e que está aqui, nosso Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Mateus 24, verso 12 e 13 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Emoções congeladas é o que nós temos vivido. Nesse tempo de pandemia, e há um tempo atrás, ou melhor, há um ano atrás, uma pessoa disse para mim assim: pastor, se eu podia pregar sobre o fim, pregar sobre aquelas passagens que falam sobre o fim, sobre as profecias. Eu falei: vou, não sei quando, mas um dia eu vou. E eu não queria falar disso naquele tempo. Havia muitos comentários, havia muitos pensamentos, não sei se certos ou errados, sobre o momento inicial da pandemia. E eu achei que ia ser muito sensacionalista ficar falando disso naquele momento. Aquele momento era um momento, e não que hoje não seja, mas de falar um pouco mais de esperança, um pouco mais de se apegar a Deus. Mas senti de Deus de falar sobre isso nesse tempo. Então fica aí a dica, nos próximos domingos, Mateus 24, Mateus 25, a gente vai estar aí falando sobre o fim. E pensando nesse tempo pandêmico, a gente fica preocupado, porque a gente nunca se ouviu falar tanto de morte quanto esse tempo. É toda hora, é todo instante, é morte. Essa semana eu fiquei sabendo que o esposo da minha prima, lá de Petrópolis, faleceu de Covid. Então, todo momento a gente tem alguém próximo de nós que veio ou a ter ou a falecer, um parente, um amigo, enfim. É um tempo de falta que nós estamos vivendo, falta em todos os sentidos, falta da pessoa querida, falta de emprego, falta de esperança para alguns. É um tempo em que as pessoas também têm se voltado para Deus, têm se preocupado com Deus, têm provavelmente com medo de morrer, e se voltado para Deus. Outras pessoas criticando e dizendo: cadê Deus?
Enfim, é um tempo totalmente diferente. E a gente vai encontrando também nesse tempo pessoas completamente insensíveis, pessoas frias, pessoas que parece que não olham para o outro e olham só para si. É um tempo em que as pessoas estão preocupadas se Jesus já está voltando, e eu confesso, irmãos, ainda não está. Ah, pastor, você não acredita que ele vai voltar? Sim. Eu sempre brinco em casa que ele já poderia ter voltado anteontem, né? Desde o nosso. Mas eu vejo que o que nós estamos vivendo, e olhando para Mateus 24 e 25, ele não está ainda voltando, ele não está voltando, mas ele já está às portas. E se você perceber, muitas das suas profecias, tanto de Jesus, do Apocalipse, do Antigo Testamento, estão se cumprindo. A pandemia, a gente pode dizer que já é uma delas. E a gente vai percebendo que muitas pessoas não estão prestando atenção nisso. Muitas não percebem que os sinais que estão acontecendo nos nossos dias são cumprimentos das profecias. A gente vai ver isso aí durante os domingos. É o cumprimento daquilo que Jesus, o que os apóstolos, o que João escreveu em Apocalipse, está se cumprindo, vai se cumprir. E algumas pessoas geladas, frias, sem perceber isso, acreditam que não, que isso é normal, o que está acontecendo é assim mesmo. Como certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que, na verdade, a Terra está cumprindo um ciclo e que a gente não precisa se preocupar. Mas eu fico a pensar, será que é um ciclo mesmo? E se for, qual é a nossa esperança dentro desse ciclo? Que a Terra possa estar se cumprindo, ou cumprindo. Se for, o que vai ser de nós, depois que o ciclo, então, fizer os seus 360 graus? Não temos nenhuma esperança? Mateus 24 e 25, ele vem trazer esperança e nos mostrar nesse fim, que nesse fim tem uma esperança, nesse fim, e que essa esperança é o próprio Jesus. É a ressurreição, é a eternidade. Quando você começa a ler Mateus 24, eu convido você a fazer isso em casa, a gente percebe no olhar dos discípulos uma admiração muito grande pelo que eles estão vendo em Jerusalém. Provavelmente os discípulos ou nunca tinham ido em Jerusalém, nunca tinham conhecido o templo. Lembrando, os discípulos que Jesus chamou, eles eram homens simples, pescadores, pessoas da comunidade. E Jesus os leva até Jerusalém para conhecer, e eles olham aquele templo lindo, aquele templo formoso, e eles ficam espantados com aquilo, com a beleza daquele templo, um templo que era fabuloso. Os historiadores dizem que eles tinham pórticos, colunas enormes de mármore. Imagine essa coluna da igreja aqui, enorme, 3, 4, 5 metros, toda de mármore, caríssima, detalhes em ouro. O templo era lindo, refletia os olhos. Era um templo que foi construído sobre uma rocha, escavado ali, que para a mente humana era incrível. E aí, para nós, século 21, Brasil, a gente ouve falar de um templo assim, lindo, a gente acha que exagero, para que fazer algo assim? Mas a gente precisa entender o tempo. Daqueles tempos de Jesus, o templo bonito, bem construído, com peças caras, era a forma que as pessoas tinham justamente para mostrar o quanto elas amavam a Deus. Então o templo era a representação da presença de Deus, e quanto mais belo era a representação de como as pessoas adoravam a Deus. Então não mediam esforços e muito menos finanças para investir no templo.
Para nós, hoje, nós entendemos que o templo, o prédio é importante. A gente está aqui, a gente se reúne, a gente conversa, a gente aprende em comunidade. Mas que Deus não está num prédio, Deus está em nós. E quem é a igreja? Eu. Eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito. Mas no tempo de Jesus, não. Eles ainda não tinham esse entendimento. E eles iam para lá para adorar ao Senhor, conhecer a palavra. E lá no verso 2 de Mateus 24, diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Ou seja, ele olha para os discípulos e diz: vocês estão admirados com tudo isso? Vocês estão achando isso tudo muito bonito, isso tudo muito fabuloso? Mas eu lhes garanto que não vai ficar pedra sobre pedra e tudo será derrubado. Jesus está dizendo: olha, isso tudo aqui vai acabar. E nesse momento, Jesus está fazendo uma profecia não para o nosso tempo. Mateus 24, ele é dividido em 2 momentos de profecia. Para aquele tempo de Jesus e para o nosso tempo. E nesse verso 2, Jesus está se referindo ali no ano 70, quando os romanos invadem Jerusalém, destroem tudo e derrubam o prédio, o templo. E ali tudo é destruído, toda aquela beleza. Um pouquinho disso eu falei domingo passado. Quando as mães as mães que estavam grávidas, as que amamentavam, depois da invasão em Jerusalém, passaram fome, tiveram seus filhos mortos. Então Jesus está se referindo justamente após a sua morte, tempos depois, anos 70, que Jerusalém seria invadida. Esse é o primeiro momento da profecia. E ali já nos ensina, irmãos, que esse fim, pensar no fim, pensar nos últimos dias, a gente precisa começar a refletir hoje. Porque a gente se preocupa tanto com o fim e esquece do agora. E a gente tenta viver de aparências, como era aquele prédio. Eu fico imaginando, deveria ser muito lindo, porque chamava a atenção aos olhos. Mas era aparência. A essência era de quem ia lá. A essência era de quem ia adorar ao Senhor. A aparência nada mais é que aquilo que eu mostro para os outros. Mas qual é a essência da minha adoração ao Senhor? Será que na minha essência eu realmente estou pronto para esse fim? Como eu disse, a pandemia não é um fechamento para que Jesus já volte, mas é um processo. Mas digamos que já fosse agora. Imagine se a gente não conseguisse nem chegar ao final dessa mensagem. Daqui a pouquinho os anjos tocam a última trombeta e a gente, eternidade. Você está pronto para isso? Como é que está a essência da sua adoração? Como é que está o teu coração com o Senhor? Ou a gente é só aparência, Bíblia bonita debaixo do braço, mensagens ou versículos memorizados, uma vinda dominical à igreja, mas a minha essência não condiz com aquilo que eu mostro para os outros. E eu queria começar justamente esse texto porque a grande dificuldade da nossa existência, da vida humana, e o grande propósito de Jesus em Mateus 24, 25, está justamente na problemática do verso 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aumento da maldade tem feito com que as pessoas se afastem uma das outras, que se afastem nos seus relacionamentos, tem trocado o certo pelo errado, o errado pelo certo. Porque a maldade tem aumentado em nosso tempo. Olhar para Mateus 24 e 25, a gente vê esse esfriamento do amor do ser humano. E eu queria pensar com você justamente sobre esse frio que a sociedade tem vivido. A ação desse amor frio que congela as vidas, que congela as almas. E a gente já começa a perceber que esse ser humano está deixando de ser humano. Você já perguntou para você mesmo
por que que muitas vezes a gente fala ser humano? Por que que tem esse ser com letra maiúscula na frente? Ser humano. O ser, que é um substantivo, não é isso, professoras? Depois elas me corrigem se eu falar bobagem. Traz uma ideia de identidade. O ser humano tem como identidade o humano. Somos diferentes dos animais e vamos nos tornando humanos com os outros, nos humanizando ou humanizando. Vai ter uma mensagem que eu vou explicar melhor do que isso, então nos acompanhe aí. E ainda que isso pareça óbvio, você vai pensar assim, pô, pastor, eu vim aqui hoje para ouvir a palavra, você está falando coisa óbvia, ser humano é porque é humano. Pois é, só que tem humanos deixando de ser humanos. Tem humanos que não estão vivendo como humanos. E ainda que esse ser é bem filosófico, a gente precisa entender que dentro desse ser ele é constituído de 3 coisas. Primeiro, identidade. O ser tem como identidade, tem como uma relação consigo mesmo e com o outro. Por exemplo, a nossa nacionalidade, essa identidade, cor de pele. Por exemplo, você diz lá que o fulano é brasileiro. Qual é a identidade desse fulano ou desse ciclano? Brasileiro. A gente chega e sexta-feira nós estávamos aqui com um grupo de acolhimento e eles falaram assim, vocês não são do Paraná, né? O sotaque aí a Paula gosta de falar da chieira, né? Ele falou, não, nós somos do Rio de Janeiro. Ah, vocês são carioca. Identidade. Esse ser humano que Deus fez e soprou nele o seu fôlego de vida tem uma identidade. Esse ser humano tem uma existência, faz parte de uma existência. Essa existência ela pode ser real, como ela também pode ser algo simbólico dentro dessa existência. Como real, você está sentado numa cadeira, a cadeira é real. Ela não é simbólica, ela está suportando o seu peso. Então, ser cadeira, existência, existe uma cadeira. Mas pode ser simbólico, como por exemplo o unicórnio é. Alguém aqui já viu algum unicórnio? Unicórnio é cavalo com chifre. Mais fácil assim para a gente entender. Nunca vi. Então é algo simbólico. Ou como a gente usa aquele ditado, né? Está querendo ver pelo em ovo. Já viu pelo em ovo? Ovo com pelo? Então algo simbólico nessa existência. E tem as predicações. O que é predicações? É a propriedade desse objeto ou desse ser. Por exemplo, maçã é vermelha. O que isso tudo tem a ver com Mateus 24:12? O que isso tem a ver com o fim? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o ser humano? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver, irmãos? É que dentro dessa existência, temos perdido o sentido do real. Dentro dessa existência, temos até valorizado mais o que é irreal, o que seria o incorreto. A gente não tem amado as pessoas dentro dessa existência como elas precisam ser amadas. Dentro desse ser humano, nós vamos trocando os valores. E há pessoas que já não olham mais para outra pessoa, mas olham para os seus desejos. E o apóstolo Paulo, já advertindo ao jovem pastor Timóteo, ele disse o seguinte em Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, e rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Deixarão nessa existência o que é real e vão atrás daquilo que é irreal. E isso nós vemos constantemente na nossa sociedade.
trocando o que é concreto. E como já dizia, eu não vou saber falar o nome dele, mas um sociólogo que usou o termo sociedade líquida, e para a gente entender bem, deixar um copo d'água aqui para mim, essa água, ela assume a forma do recipiente. Se esse copo fosse quadrado, a água ficaria quadradinha aqui dentro. Se fosse mais para cima, né, não sou bom em geografia, ela ia sumir. E na hora que esse líquido congelasse, ele congela da forma do recipiente. E muitas vezes nós, até mesmo na igreja, vamos nos acostumando, nos moldando à forma das coisas, e a gente não percebe mais que muitas vezes estamos até indo por caminhos errados, caminhos inadequados, e vamos nos desviando da verdade. Vamos deixando a verdade na nossa existência. Hoje nunca se viu tanta dificuldade em pregar o evangelho. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado até com o que fala. Porque a pessoa já se dói. Porque a verdade tem sido um grande problema. Isso faz parte da existência, é a identidade. Nós, como ser humano, temos uma identidade. E a essa identidade nós chamamos de Homo sapiens sapiens, ou seja, aqueles que pensam, né, de forma assim bem grosseira e resumida. Essa é a nossa identidade. É o que nos torna diferente dos animais. João Vitor está aí fazendo veterinária. Imagine lá, ele está tratando de um cachorro. E o cachorro começa a dizer para ele aonde dói. E aí? Vai passar no Fantástico. Mas nós somos diferentes, nós temos emoções, nós temos identidade, somos seres pensantes, alguns, né? E isso tem engolido. Nós temos sido engolidos por tantas informações na nossa mente e às vezes a gente não questiona as informações. E por não questionar as informações, as famosas fake news, por exemplo, a gente acaba maltratando o outro, que tem a mesma identidade que eu, que é um ser humano como eu, e eu vou me congelando nisso. Eu vou deixando a maldade, lembrando o verso 12, que a maldade ia aumentar tanto, que ia esfriar o amor. Sabe, queridos, a gente como cristão, eu lembro, e não faz tanto tempo assim, do início ali de conversão, que eu ouvia muita gente falando assim, gente, eu não gosto de crente. Não gosto de crente porque o povinho que gosta de ficar questionando, o povinho que gosta de ficar procurando saber o porquê e do quê. Porque naquele tempo a gente não se deixava levar, ia lá e pesquisava, como os crentes de Bereia, lá em Atos, que ficava folheando lá os antigos escritos para saber se Paulo o que falava era verdade. E a gente hoje, a gente ouve, a gente lê na rede social e já diz, é isso aí. Faz um teste para você ver que as pessoas não questionam mais. Coloca qualquer coisa lá que você sabe que não é verdade no Facebook, outra rede social. Eu vi um cara, um amigo, ou melhor, um pregador que fez esse desafio e alguém colocou assim, a terra é quadrada. Pronto, o pessoal já acreditou. Não é nem mais plana, né? Agora é quadrada. Por quê, irmãos? Porque a gente está deixando a nossa identidade de ser humano de lado e deixando esse amor esfriar em nós. O grande pregador Moody, ele diz que a gente precisaria sempre ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. E questionar o que estava acontecendo, questionar tudo o que está havendo entre nós. Nessa identidade, nós temos a identidade de Cristo. Além de sermos seres humanos, somos seres do reino. Temos identidade de Cristo. Nessa identidade, precisamos fazer essa diferença.
Aonde nós estivermos, ser igreja lá fora é mais difícil do que ser igreja aqui dentro, ou em casa, para quem nos assiste. Ser igreja é como postei há pouco aquela foto, e já olhando lá na frente, ver a foto dessa casa bonita, e ver essa família sendo bem cuidada, porque a igreja, que é você e eu, foi lá. E dentro do predicado, nessa filosofia do ser, é ter as características de Cristo. E ter essas características de Cristo é o que é mais importante para nós, para que esse amor não se esfrie em nós. Ter as características de Cristo é mostrar aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo viveu. Para que as pessoas possam perceber que ainda vale a pena amar, que ainda vale a pena fazer algo por alguém, que ainda vale a pena dizer, olha, conte comigo. E como que isso acontece? Será que dá ainda para fazer isso? Será que realmente esse amor está esfriando? E como está esfriando? Irmãos, esse amor está esfriando e ele esfria de forma gradual. A gente não percebe. O que Jesus está dizendo aqui é algo que não vai acontecer assim no estalar de dedos. Olha o verso 12 de novo, ele diz que devido ao aumento da maldade. Jesus está dizendo o seguinte, quando ele fala o aumento da maldade. Algumas traduções trazem a palavra iniquidade, que muitas vezes é usada somente para pecados sexuais. Mas Jesus não está se referindo somente a isso, ainda que cada vez mais se afasta de Deus, mais os pecados vão nos acompanhando. Mas o que ele está dizendo quando ele diz aumento da maldade, é que esse aumento é paulatino, é lento, é devagar, ele não acontece assim. É como, por exemplo, quando liga o ar-condicionado. Imagine um dia de verão, sol a pino, e aqui no prédio, os irmãos já sabem, o sol pega bem desse lado aqui, e aquele calorão, e você entra aqui, aí liga o ar. Na hora você não sente. O ar vai devagar, resfriando o ambiente, até uma hora que você pode até dizer assim, mas está frio aqui dentro? Porque vai devagar, vai lento. E, logicamente, esse amor vai se esfriando com as filosofias, ideologias, as coisas que vão mostrando-se como verdades. E a gente vai dizendo assim, eu acho que é, eu acho que dá. Nada é colocado da noite para o dia. Por exemplo, a tecnologia. Não sou contra, né? Porque se eu fosse, eu seria um hipócrita, né? Estou usando um tablet, a gente está usando computador, 2 câmeras. Mas eu lembro do meu tijolão. Você já teve um tijolão pendurado na cintura? Creio eu que algum dos problemas da minha coluna é aquele tijolão. Era desse tamanho. A camisa fazia aquele volume. Só servia para fazer ligação. Que, aliás, eu acho que é a utilidade do celular, né? Fazer ligação. Mas o tempo foi passando e hoje nós carregamos dentro do bolso mini computadores. Antes tínhamos um sonho de ter um notebook, né? Agora a gente tem um mini computador dentro do bolso. E as coisas vão acontecendo assim e a gente não vai percebendo, porque quando a gente só tinha o tijolão, a gente conversava com as pessoas. A gente ligava, falava. A gente tinha relacionamento, porque eu não ficava somente assim. A gente conversava com as pessoas, a gente olhava nos olhos das pessoas. Mas a tecnologia foi evoluindo e a gente, por exemplo, até mesmo quando acaba o culto aqui, alguns às vezes ficam ali só no dedo. A gente não tem mais um relacionamento, ainda que nesse tempo de pandemia tem sido uma bênção. Porque a gente pode fazer videochamada, a gente pode fazer os nossos pequenos grupos via WhatsApp, Meet. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia ela foi sendo colocada nas nossas vidas bem devagar,
ao ponto de a gente não perceber que fomos dominados por ela, e aquilo, o celular já gruda na mão da gente. Já teve essa impressão que parece que o negócio está grudado ali na sua mão? Uma criança de 2 anos sabe mexer melhor no celular do que eu. Torna a dizer, não sou contra, pelo contrário. Louvo a Deus pela tecnologia. O que eu quero dizer é que esse amor se esfriando em comparação com a tecnologia, ela vai acontecendo devagar. Quer ver uma outra coisa que vai acontecendo devagar dentro das ideologias, dos pensamentos? Citar aqui uma pessoa da história que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, chamado Adolf Hitler. E a gente ouve falar hoje, a gente conhece o nazismo, a gente estuda, a gente vê filme, dá aquela impressão que Hitler acordou numa bela sexta-feira de manhã, ele disse assim, vou implantar o nazismo. E a partir de amanhã, sábado, todo judeu vai morrer, porque esse negócio de sábado não trabalhar. E a gente, não foi de sexta para sábado, levou tempo. Primeiro, ele se aproveitou de uma oportunidade. Ele começou a olhar o que estava acontecendo na Alemanha, a Alemanha ali empobrecida, vivendo tensões políticas, sociais. Ele começou a olhar aquilo. Ele faz parte agora de um partido chamado Partido Nacional Socialista. E ele vai ali, um cabo do exército, um cabo, não era nem um general, um cabo. Ele começa a falar ali algo que cai bem ao ouvido do povo, porque assim começam essas ideias, assim começa o amor esfriar, começa com as palavras boas no ouvido. E ele começa a falar ali, um homem que era do exército alemão com origem austríaca, traz para o povo alemão dizendo, não, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser diferente, a gente tem que... Olha, nós somos alemães, a gente tem que ter uma raça pura. Ele começa. Ganhar aqui um, ganhar aqui outro, e quando vê nos seus discursos carismáticos, bom para ouvir, trazendo um tipo de segurança, algumas ilusões, e quando todos perceberam, dentro daquela fala que para a sociedade era boa, para os comerciantes daquele tempo era bom, aquelas conveniências que ele trazia, e assim ele foi conquistando as mentes, conquistando as pessoas, e nós hoje conhecemos o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus morreram. Existe na Alemanha o Museu do Holocausto. Foi uma vergonha para a Alemanha. Mas isso não começou da noite para o dia. Porque foi sendo implantado. E aí a gente começa a perceber o seguinte, cadê o amor? Por que o amor na nossa sociedade está esfriando? E Jesus já fala isso em Mateus 12. Porque vai sendo devagar. E a gente não vai percebendo. A gente vai sendo desconstruído. E eu tenho arrepios quando ouço essa palavra. Porque a desconstrução, e é justamente, se a gente fosse resumir o verso 12, seria a desconstrução. Por isso leva ao esfriamento desse amor. Porque a desconstrução que vai acontecendo na nossa vida, ela não acontece assim. Hoje pela manhã, por exemplo, quem não esteve aqui, nós estamos já com um projeto de ampliar esse prédio, né? Para os irmãos não ficarem mais na varanda e do lado direito na garagem. Ampliar. E a gente não vai fazer uma demolição, porque se a gente fizer agora uma demolição, a gente vai quebrar a janela, a gente vai quebrar as cadeiras. Então o que a gente faz? Uma desconstrução. A gente tira as cadeiras, fecha lá, tira os vidros. Você sabe o que é uma desconstrução, você sabe. Não é uma demolição imediata. Então a desconstrução ela vai indo de forma devagar e a gente não vai percebendo, e quando vê o nosso amor congelou pelo outro. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a gente ouve as pessoas dizerem assim, fulano está morando ou está em situação de rua porque é vagabundo, porque não quer procurar emprego, porque emprego tem.
E aí você vai ver a história de vida dessa pessoa em situação de rua. A pessoa era, como a gente viu, me cortou o coração, e eu sou bem sincero, eu ia comprar uma briga com a IBG grande, mas a gente viu a reportagem de uma senhorinha, de uns 60 e poucos anos, talvez nem isso, cozinheira, lembrei da irmã Elza, que perdeu o emprego, o restaurante fechou, e o dinheiro acabou, ela não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, foi despejada, primeiro dia na rua. E ela disse assim, chorando, a única coisa que eu quero é um trabalho. Eu não quero favor, eu quero um trabalho. E alguém vai dizer que a pessoa dessa é vagabunda? É porque o amor está congelado. O amor congelou. E diante disso, irmãos, o amor para o próximo congelando, eu vejo que Jesus disse, olha, mas tenham fé. Tenham fé. O verso 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ter a esperança de ver as coisas sendo mudadas. Aquele que perseverar até o fim vai ver a ação, a minha ação, é isso que Jesus está dizendo, vai ver as coisas sendo mudadas. Não é de admirar que diante do cenário que temos visto nesse mundo, as pessoas têm tratado as outras como insignificantes, porque estão se deixando levar. Já não olham mais a existência, não olham mais para uma identidade, não vê ali o ser humano. E por isso a gente vê o aumento de feminicídio, a gente vê o aumento de mulheres sendo espancadas pelos seus maridos, racismo. Eu confesso para os irmãos uma coisa, como cristão, é difícil admitir um país dito cristão ter racismo por causa de uma cor na pele. Isso é porque o nosso amor tem se congelado, irmãos. Mas Jesus está dizendo, olha, mas quem permanecer firme, quem entender que não é desse jeito, vai ser salvo. Vai perceber que eu vou agir, que eu vou trazer a solução, que eu vou voltar e eu vou acabar com esse negócio. Pessoas que parece que os sentimentos já não estão existindo mais. O que Jesus está dizendo no verso 13 é que mesmo que falte o amor, que as pessoas te tratem sem amor, continue firme, permaneça na sua presença, não desanima. Ainda que a sociedade está fazendo tudo ao contrário, e a ideia do cristianismo é justamente virar o mundo de cabeça certa, porque o mundo está de cabeça para baixo. É a gente que faz o mundo virar de cabeça certa, mas como? A força? A pancada? A dedo rígido na cara dos outros? Não. Com oração, com amor, com discipulado, amando as pessoas, mostrando para que a gente serve. Tem uma mensagem que eu vou pregar em junho, que é justamente esse tema, para que a gente serve. Mas em junho você ouve. Sabe por que o Senhor não nos tira de uma vez dessa terra? Irmãos, o maior sonho meu de cristão era o dia que eu fui batizado, era não sair da água. Era dali mesmo ir para o céu. Porque ninguém nunca teve, você que já é batizado, ninguém nunca teve essa vontade. Porque o céu é o céu, não tem que explicar céu. Mas por que a gente não vai? Por que a gente continua aqui? Porque o Senhor espera que nós façamos a diferença aqui. E depois vamos para o céu. Depois vamos para a eternidade. Mas Ele espera que você seja a diferença. Que você e eu façamos a diferença. Para aqueles que estão sem esperança, como o André cantou há pouco. Para aqueles que vivem a dor dessa pandemia. Mostrar a esperança de Jesus para que o coração deles aqueça. Só assim os corações são aquecidos, é Jesus. Porque se olharmos a maldade desse mundo, a maldade que acontece,
todos os instantes, o nosso amor realmente esfria. E é na palavra que a gente vai ter o amor aquecido. É em Cristo que esse amor vai ser aquecido na nossa vida. A nossa sociedade está vivendo sentimentos, emoções congeladas, porque talvez está faltando nós aquecermos o coração deles com a palavra e a vida. Porque também não adianta ficar vomitando versículo bíblico e não viver esses versículos. Não viver essa vida cristã. A nossa sociedade quer ver em nós, como igreja, a importância de Jesus. Aí sim eles vão ver que vale a pena, ainda diante de tanta dor, glorificar a Deus. Termino lendo Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso sonho. Ficar realmente nas pontas dos pés, olhando para o horizonte, pensando, já está voltando e nós estamos aguardando. Então, queridos, não deixe que o seu coração se esfrie por causa da maldade. Ela vai aumentar ainda mais. Dias piores virão. Que é isso, pastor? Jogando praga? Não, é bíblico. Mas em Cristo poderemos suportar. Porque a nossa existência não é só aqui. Esperamos algo melhor. Esperamos a eternidade. Enquanto esperamos, trabalhamos. Enquanto esperamos, mostramos para a sociedade que eles podem aquecer os seus corações. E vão aquecer com Cristo. Através de você sendo boca dele, braço dele, perna dele. Em atitude simples. Nada de extravagante. Orando por alguém, por exemplo. Entregando uma cesta de alimento para quem está desempregado. Orando para que esse desempregado arrume um emprego. E assim por diante. Que sejamos igreja que aquece corações e vidas, mostrando a presença de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, aqueça nossos corações. Aqueça a nossa alma, o nosso espírito. Aqueça a nossa vida. Não deixe, Pai, não deixe nos esfriarmos por causa da maldade. Não nos deixe, ó Deus, nos afastarmos por causa do malvado. E principalmente, Senhor, não nos deixe ser transformados em malvados. Porque às vezes, Senhor, bate aquele desejo de endurecer o coração diante da maldade, mas, Senhor, eu sei que o teu maior desejo é que, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, que diante da maldade, diante do mal que nos fizeram, a gente retribui o mal com o bem, e assim coloca a brasa viva sobre a cabeça daqueles que fizeram isso. Que possamos fazer as pessoas pensarem no porquê fazemos o bem. Ó Deus, levante aqui uma igreja que aqueça os corações congelados e mostre o amor de Cristo Jesus. É assim que eu oro, assim que te peço, no nome daquele que vive o nosso Cristo. Amém e amém.